irmãos. Isso aí que é pegar de surpresa, foi tão de repente que eu fiquei um pouco sem reação. Vou chamar os irmãos de oração. Irmãos, eu mesmo bem conhecido, irmãos. Os irmãos estão adorando, vamos para o Senhor. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hino de número 147.
Tá, os irmãos para Pai Senhor, amém? Fui pega meio de surpresa, mas vamos adorar o Senhor, muito bem conhecido. Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver teu poder. Ainda nas feridas eu venho chorar. Te servirei porque comigo irás. Sofrer contigo é melhor do que te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver teu poder. Ainda
Senhor. Lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem for me passou, não me ajudou, mesmo tempo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, ouvia chantes de bom coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, me olhou e chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Depois em seus braços curou
Shalom Adonai, salve os irmãos para a paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino número 11.
Saúde da igreja, com a paz do Senhor, amém? A palavra de Deus diz, ainda um pouquinho de tempo, linguagem antiga, né? E o que há de vir, virá, e não tardará. Vocês tratam de cantar comigo, tá bom? Vou tentar cantar em Deus. Ele vem. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai, as ovelhas que aqui na terra me pastoreou. E Jesus recebendo da ele também vai falar. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado do coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita. É bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou olhar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Em toda uma porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado do coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Lá
lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou é bonita. Outra vez. É bonita. É bonita. Cantem. A cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Quando a gente ensaiar para cantar lá, vocês respondem. Aleluia. 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 Nós vamos cantar. Aleluia. 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 No coração vamos cantar. Todo mundo agora. Aleluia. Muito obrigado.
Estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Irmãos, não existe um lugar melhor que esse para estarmos. Não existe um Deus que possamos comparar o nosso Deus com Ele, porque Ele é o único Senhor, dono de todo o universo, Deus que nos escolheu, mesmo sendo nós miseráveis pecadores. Ele nos escolheu. Para quê? Para fazer a sua vontade, para pregar a sua palavra. Irmãos, os jovens acabaram de cantar esse louvor, que tem um ritmo um tanto diferente, mas com uma letra muito direta, né? E o pecado continua sendo pecado. A Bíblia não mudou, o ser humano é que muda, né? O ser humano é que procura fazer o que acha que é melhor, porém a condenação continua sendo condenação para o pecado. Deus continua condenando o pecado, Deus continua abominando o pecado, Ele não concorda com o pecado, nunca concordou. A Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar abominando o pecado e vai continuar convidando o ser humano a recomeçar todos os dias. Buscar estar na presença de Deus mais e mais, ou estar mais perto de Deus. Tem muita gente que gosta de cantar o hino 187 só em velório. Mas eu gosto de cantar esse louvor hoje, agora, porque ele diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deixa eu ficar ali. A que seja amor, que me una a ti. Sempre de suplicar,
Quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Eu quero estar mais perto do Senhor, justamente por isso, porque vai chegar o momento que vai se cumprir esta última estrofe em nossas vidas. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia. Eu quero estar com esta convicção no momento em que o Senhor me chamar, que eu irei morar com os serafins, que estarei junto do Senhor, ouvindo a sua voz, vendo como Ele é. Diz a Bíblia que assim como Ele é, o veremos. Eu quero me alegrar hoje, perto desse Rei maravilhoso, desse Deus que tudo é. E com certeza continuarei me alegrando nas mansões celestiais. Quando passar os portões celestiais, certamente vamos estar adorando a Ele para todo sempre. Aí sim estaremos livres de toda dor, de toda tristeza, estaremos livres de todas as dificuldades aqui vivenciadas por nós, porque estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38, um texto muito conhecido de todos nós. Isaías, capítulo 38, fala de um assunto que é bastante conhecido de todos nós. Nós vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo 5. Capítulo 38 de Isaías, versículos 1 até o 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai:
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso. Fala de um rei de Judá que estava na direção de um povo e que estava recebendo a ameaça do rei da Síria. Ele recebeu mensageiros que havia trazido mensagens assustadoras para o amedrontá-lo. Por quê? Porque o rei da Síria era um rei poderoso, um rei que já havia destruído diversas cidades, havia tomado vários reinos, e Ezequias estava sendo ameaçado por este rei, porque este rei havia lhe mandado mensagem, porque ele sabia que todos da região, todos aqueles que estavam à sua volta, já conheciam a sua história, já sabia o quanto ele era poderoso, já sabia o que ele já havia feito, que a notícia já havia percorrido por todas aquelas regiões, e Ezequias não era inocente do que havia acontecido à sua volta, e um dos reis que havia sido ameaçado pelo rei da Síria, ele disse para Ezequias: não pensa que você vai se livrar, ou não pensa que Judá não será saqueada, não pensa que o Deus que tu confia vai te livrar do rei da Síria. Olha, irmãos, afronta o Deus de Israel por reis que não serviam a Deus, que não os conheciam, que não confiavam no Senhor, mas Ezequias confiava em Deus. Se você voltar no capítulo 37, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque Ezequias, ao ouvir tudo isso, ao ser ameaçado, ele ora ao Senhor e apresenta ao Deus de Israel as ameaças que ele estava recebendo. Diz a Bíblia que ele estendeu a carta diante de Deus e disse: olha, Senhor, estas são as ameaças, estas são as palavras que eu tenho ouvido do rei da Síria, tem te aprontado. E Deus diz para Ezequias que iria intervir, que não deixaria que o rei da Síria tomasse Judá, que não ia permitir que o rei se apoderasse dele, que o rei ouviria um rumor, ouviria um som e voltaria correndo e seria morto em sua própria casa, ou em sua terra, ou na Síria, onde ele tinha todo o poder e toda a autoridade. O Senhor se levantou em favor de Ezequias, consolou Ezequias com as suas palavras, mas Ezequias, quando ele recebeu ameaças, ele não foi lamentar, ele não foi procurar outros reinos para filiar-se a ele, ele não foi buscar recursos humanos, ele não preparou armas para lutar contra o rei da Síria, ele não foi advertir um exército ou preparar um exército para enfrentar os seus inimigos. Ezequias foi à presença do Todo-Poderoso. Ele sabia que dele poderia vir a resposta certa. Ele sabia que dele viria o recurso certo. Muitas vezes nós enfrentamos situações, recebemos ameaças, somos afrontados, confrontados por muitas coisas e por muitas palavras, e nós começamos a questionar ou reclamar, ou começamos a buscar recursos, ou
filiados para estar conosco, para nos ajudar na situação, e não recorremos a Deus. Deixamos de apresentar a Deus as ameaças, deixamos de apresentar a Deus os problemas que nos assolam, ou que tentam nos amedrontar, ou nos fazer parar. Todos nós enfrentamos situações que com certeza em algum momento nós pensamos que não dá para continuar. Parece ser um fim, não dá mais para ir em frente, não dá mais para conquistar, não dá mais para chegar ao lugar sonhado ou desejado. Muitas vezes nós chegamos e nos deparamos com situações que nos levam a nos sentir assim, impotentes, porque na realidade não somos capazes, mas nos sentimos fragilizados, tristes, angustiados. Quantas vezes as situações nos levam a viver justamente momentos assim, e nós dizemos: não dá, acho que chegou o momento de parar, acho que chegou o fim, não dá mais para continuar. Ezequias poderia dizer: já fiz muita coisa, agora estou sendo ameaçado por um rei implacável, o rei da Síria. Naquele tempo, o rei da Síria era implacável para os demais reinos da região. Todos que ele entrava em combate, todos que ele se levantava contra, cada reino que ele se levantava contra, ele abatia, ele tomava posse. O rei da Síria não era um rei qualquer, não era um reino fraco qualquer, era um reino ameaçador. Ezequias poderia se prostrar ali diante das ameaças, mas ele reage diante das circunstâncias, ele reage diante das ameaças, ele reage diante da intenção do rei da Síria. Ele não se prostra, ele não se cala, ele não se esconde, ele vai à presença de Deus. Crente que conhece a Deus, ele não se abaixa, ele não se curva diante das circunstâncias, ele se levanta e vai à presença de Deus. Ele conhece o Deus que ele serve, ele sabe o poder que ele tem. Implacável é o nosso Deus, e não o rei da Síria. Implacável é o nosso Deus, e não as circunstâncias, os problemas que enfrentamos. Às vezes nós medimos ou comparamos os problemas com as nossas forças, e às vezes entendemos que os problemas são maiores, que os problemas têm assumido um potencial gigantesco sobre a nossa força. Mas quando nós sabemos ou temos que enfrentar uma luta, nós precisamos entender que o Deus que disse para Josué: eu estarei contigo, não temas, eu serei contigo por onde quer que andares. Não pasme, não fique prostrado diante dos levantes de Satanás, não fique prostrado diante dos problemas. Se levanta, adore a Deus, busque ao Senhor, Ele tem a resposta que você precisa. Às vezes nós queremos comparar-nos com os problemas. Compare os teus problemas com o teu Deus, e eu tenho certeza que você vai perceber que eles estão muito aquém do poder do Deus que um dia te escolheu. Não era porque você era bom, não é porque você era melhor. Ele amou você quando você estava na qualidade de inimigo, e agora, resgatado, próximo dele, o que ele
de verdade. Ele não disse eu te amo. Ele manifestou o seu amor por você. Ele mostrou o seu amor. Ele vivenciou esse amor. Se entregou por mim e por você. Ele não disse eu te amo. É por isso que a palavra de Deus diz que não podemos amar de palavras. Precisamos amar por obras. Precisamos amar de verdade. O exemplo de um amor verdadeiro, ele é manifesto por obra. Foi assim que Deus nos mostrou, com grande amor ele tem para conosco. E Ezequias diz a Bíblia que ele ora ao Senhor. Interessante que o capítulo 37 diz que ele estendeu a carta que ele recebeu diante de Deus. Por que diante de Deus? Porque ele estendeu a carta e foi clamar ao Senhor. Então ele estendeu a carta diante de Deus. Apresente as tuas causas a Deus. Talvez você esteja apresentando para muita gente as suas causas. Você esteja lamentando os seus problemas. Esteja apresentando as suas dificuldades para muita gente que não pode te ajudar, que não pode resolver o teu problema. Ezequias poderia ter apresentado aquela carta para aqueles que estavam no reino com ele, para aqueles que eram súditos do seu reino, que estavam junto. Ele não foi apresentar para eles, ele foi apresentar para o dono do reino. Apresente o teu problema para o teu dono, para o teu Senhor, para o teu Deus. Foi Ele quem manifestou amor por você, um amor sincero, e Ele não deixou de te amar. Ele continua te amando. Então apresente os teus problemas para Ele. Faça como Ezequias, estende diante de Deus. Aleluia. Os teus lamentos, as tuas dificuldades. Em jogo. Talvez você chegue perto de Deus e quer se justificar. Você quer dizer, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Eu estou vivendo isso por causa disso. Seja honesto, pelo menos com o teu Deus. Estende os teus problemas na face do teu Deus. Apresente a Ele as tuas dificuldades com sinceridade do teu coração e diga, Senhor, eu errei. Senhor, sou eu o culpado. Faça como Davi. Deus ia punir o povo. Davi diz, não, Senhor, quem pegou foi eu. Eu preciso ser punido. Seja sincero, seja honesto, pelo menos diante de Deus. Se você não tem coragem de ser honesto diante do homem, se você não tem coragem de ser honesto diante de você mesmo, seja honesto pelo menos diante do teu Deus. Antes que haja a palavra na tua boca, Ele te conhece, Ele já sabe o que está lá no teu interior. Ele não está esperando palavra para saber o que passa dentro do teu coração. Ele já sabe. Não adianta você usar outras palavras. Você precisa apresentar aquilo que está te ferindo aqui dentro. Você precisa apresentar aquilo que está doendo aqui dentro. Você precisa fazer isso diante de Deus, como Ezequias. Agora, quando Ezequias adoece, que é o texto que nós lemos, Deus manda o profeta Isaías ir à casa de Ezequias e dizer para ele, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. A doença é para a morte. Irmãos, eu acredito que era difícil até para Isaías, sendo um profeta de Deus, transmitir um recado desse, ou uma mensagem dessa para Ezequias, para o rei.
Mas o profeta não temeu, não se preocupou. Ele só teve uma preocupação: falar o que Deus mandou. Preste bem atenção nisso. O profeta Isaías só teve uma preocupação: falar o que Deus mandou. Esta é a preocupação que a igreja precisa ter. Não tem que preocupar com o que vai acontecer. A igreja precisa ter uma convicção e falar o que Deus mandou. Mas e a reação daqueles que vão ouvir? É homem de Deus? É mulher de Deus? Qual é a reação que Ezequias teve? Quando ele ouve a mensagem do profeta Isaías, ou a mensagem de Deus transmitida pelo profeta, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso é Ezequias aí orando ao Senhor de novo. A reação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando ele ouve algo que não lhe parece bom, ou que não lhe parece possível para ele resolver, a primeira atitude desse homem, dessa mulher de Deus, é orar ao Senhor. É apresentar a sua dificuldade a Deus. É a primeira atitude que um homem de Deus e uma mulher de Deus tem. Senhor, é demais para mim. Eu não posso resolver. Eu não tenho condição em mim mesmo, Senhor. Mas eu te conheço e sei que o Senhor tudo pode. Não é impossível para o teu Deus. Não há impossível para o teu Deus. Então apresente a Ele. Faça como Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diz a Bíblia. Mas Ezequias tinha argumento para conversar com Deus. Diz a Bíblia no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: ah, Senhor, aleluia, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Aleluia. Andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração. Com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E depois de orar e dizer isso para o Senhor, Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou amargamente. Ele disse: Senhor, eu andei diante de ti. Eu te peço, lembra disso. Não te esqueça de que te servi com inteireza de coração, que andei diante de ti com verdade. Irmãos, isso é tremendo demais. Aleluia. Isso é maravilhoso. Não somos os melhores, mas Deus conhece a nossa intenção. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda a nossa mente. Deus nos conhece por inteiro. Ele conhece o mais profundo de cada um de nós. E Ezequias se abre diante do Senhor dizendo: lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Meu Senhor é glória. Se Ezequias tivesse sido um fajuto, será que ele podia orar assim? Será que se Ezequias tivesse sido um rei que estivesse agindo completamente o oposto à vontade de Deus, ele poderia expressar assim diante de Deus?
Mas ele foi. E ele disse, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E agora Ezequias chora na presença de Deus, amargamente. A única pessoa que eu vejo outra pessoa chorando amargamente diante de Deus foi Pedro, depois de pegar a Jesus. Eu me lembro que a Bíblia diz que Pedro, depois de negar a Jesus 3 vezes, ele havia sido avisado. O galo cantou, Pedro se lembra do que ele ouviu de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Sabe o que um choro como de Ezequias, como de Pedro representa? Arrependimento sincero, comunhão com o Senhor de verdade, porque todos nós falhamos, mas quando nós conhecemos a Deus, irmão, você viu isso aqui em outras palavras do estudo, depois que somos regenerados, nós sentimos vontade de pecar, e se pecarmos, nós entristecemos. Bate uma tristeza no interior, porque o salvo não tem prazer no pecado, e a Bíblia diz que o pecado gera morte. Enquanto nós recebemos o Espírito vivificante do Senhor, nós vamos abrir mão da vida para viver a morte. Se isso não causar tristeza, não conhecemos a Deus. Verdade. Por isso é que eu costumo dizer que eu já vi crentes, até alguns crentes parados dentro de casa, mas se aprofundando no pecado de novo. Eu não concordo que ele já tenha experimentado a comunhão com Deus. Eu não concordo que ele tenha experimentado uma comunhão sincera com Deus, porque ele se envolve no pecado outra vez e não fica triste com isso, continua lá, acha que está bom, fazendo a vontade da carne. Mas ele cega, o diabo cega, mas o Espírito de Deus abre os olhos. Glória a Deus. E se eu já tive os olhos abertos pelo Espírito de Deus, cada vez que eu erro, Ele me faz enxergar de novo. Cada vez que eu falho, Ele me faz enxergar de novo. Porque existe uma coisa chamada consciência, que não me deixa fugir da presença de Deus. É por isso que Davi, após pecar, ele lamenta no Salmo 51. Renova em mim a alegria da tua salvação, Senhor, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele clamou ao Senhor, ele pediu isso. Por quê? Porque ele sabia que a ausência de Deus na sua vida seria a sua ruína, seria o seu fim. Então ele clama ao Senhor, ele recorre a Deus, e todos que experimentam a presença de Deus faz isso quando se encontra em aflição. Ezequias recorreu a Deus, Pedro recorre a Deus, Davi recorreu a Deus. Eu e você um dia entendemos pelo Espírito Santo, que nos fez enxergar o pecado, que dependíamos de Deus, que éramos dependentes da graça, que sem ela estávamos mortos, irremediavelmente perdidos. Ezequias se volta para Deus, ora ao Senhor, chora amargamente, e Deus não se importou com a aflição de Ezequias, ou importou.
A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus se importou com o seu lamento e dá ordem a Isaías: volta e diz a Ezequias: ouvi, olha só, ouvi a tua oração. Só que Deus ouviu? Não. E vi as tuas lágrimas. A gente não chora em vão, não. Quando nós choramos na presença de Deus, não é em vão, não. Porque Deus ouve o nosso clamor e vê as nossas lágrimas. Lágrimas de um coração sincero, de um coração arrependido, lágrimas de um coração contrito. E a Bíblia diz que o coração contrito Deus não despreza. Deus atenta para a sua necessidade. E Deus ouviu a oração de Ezequias e disse: acrescento na tua vida 15 anos. Um tempo para servir ainda mais a Deus e para estar na sua presença. O que nós entendemos aqui, precisamos lembrar que temos um Deus que nos conhece, que nos sonda, e que diante desse Deus nós só devemos chegar ou nos apresentar com verdade, com sinceridade. Errei, Senhor. Faça como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me dê a oportunidade de ser visto, reconhecido, pelo menos como um dos teus jornaleiros. Jesus contou essa palavra. E esse pai representava Deus. E esse filho representava eu e você. E é com essa sinceridade que Deus espera que eu e você nos achegamos a Ele, nos apresentemos a Ele com retidão de coração, com sinceridade, com o coração contrito e com verdade. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. E eu tenho certeza que quando nos aproximamos de Deus desta maneira, como Ezequias se apresentou a Deus, Deus nos ouve, vê as nossas lágrimas e nos responde. Ele não só ouviu e viu as lágrimas de Ezequias, mas ele respondeu imediatamente. Volta a Isaías e diz a Ezequias que eu acrescento à sua vida 15 anos. Talvez você esteja vivendo uma espera mais longa na sua vida, porque está faltando a sinceridade de Ezequias. O coração contrito de Davi e o choro amargo. Quem sabe a tua oração ainda não foi respondida, porque Deus está esperando essa sinceridade de você. Talvez a minha oração ainda não foi respondida, porque Deus está esperando essa sinceridade. Quem sabe você tem apresentado situações a Deus e não está vendo solução ou resultado, ou não está tendo resposta. Se aproxime de Deus como Ezequias, porque Deus te enviará a resposta com certeza mais surpresa do que você imagina. Amém? E nós estamos encerrando o nosso culto. Queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Amanhã, de segunda-feira. Na segunda-feira passada, estávamos indo para a oração em Pátria e a Vânia nos deu uma surpresa, quebrou no caminho, em frente ao cemitério. Aí eu disse assim: deixa esse carro que eu não posso.